as nossas necessidades aí. O que que aconteceu comigo com um cliente, né? Eu queria expandir. Primeiro eu comecei com ele, o que ele me disse, eu quero fazer para me poder entender como é que funciona. Quando ele foi levar para o contador, o contador dele disse que não tem nenhuma, ele fez um termo, não tem nenhuma benefício fiscal, porque o objetivo era estender para os funcionários deles, entendeu? Então, assim, aí ficou. E aí eu fui ler, procurei muita coisa assim para dar uma olhada. O que eu realmente encontrei é que o termo ele não tinha, só o IUL. E aí, mas eu não consegui as fontes. Mas ficou a minha palavra contra do contador. E contador, ele vai dizer, é o contador, né? Ele conhece. Então, o meu objetivo também, até quando eu falei contigo, Bela, era justamente ter já o embasamento da lei para dizer assim, olha, tá aqui, pede para ele dar uma olhadinha nisso, sabe? Quando a gente vai com o que a mais, dá até o respaldo do que você entende, do que você está falando, entendeu? Com certeza, sim, tem diferentes estratégias para diferentes objetivos. Eu vou apresentar para vocês hoje, porque cada negócio tem um objetivo diferente. Muitos deles estão na busca por para economizar mesmo, mas outros também têm objetivos de expandir as ofertas para atrair mais clientes ou mais clientes não, mais pessoas de valor, né, que podem agregar para a empresa. Então, tem diferentes estratégias e também até programa de sucessão, programa de aposentadoria. Então, tem várias opções, na verdade, para a gente oferecer. E acho que muitas vezes os contadores só estão buscando ali maneiras de economizar nos impostos, mas na verdade um business planning é muito mais do que isso, pode agregar ainda mais. Mas também tem sim o IUL, como você pode fazer como key person, e pode fazer também buy sell agreement com IUL. Então, tem várias estratégias diferentes que podem ser usadas como para economizar mesmo também para a empresa, como um ativo da empresa. Quando é um ativo da empresa, elas podem fazer tax deduction. E aí que está o segredo de como que eles podem ajudar esses empregados em relação a taxes mesmo, aos impostos. Mas eu estou chegando aqui agora, eu vou conectar. Mas muito obrigada também pelas palavras. Queria falar, muito obrigada mesmo. Estou aqui por vocês, de qualquer forma. E a gente vou explicar, me dá 2 minutos para eu entrar, mas por enquanto, alguém mais quer falar alguma situação que tenha encontrado ou que já está buscando informação sobre esse tema? Oi, Oi. meninas, bom dia. Que alívia. Eu não tô podendo abrir a câmera porque eu tô no berçário aqui das minhas filhas. Mas eu só queria fazer uma correçãozinha, Nancy. Se você quiser anotar, para fins de termo, geralmente quando a pessoa vai lançar, para fins de contabilidade, desculpa, eles vão lançar como Employee Benefit Programs, ou como despesas da empresa, como a Bela falou aí para gente. Mas para que isso seja tributável, o dono da empresa ou o empregador, ele não pode ser beneficiário. Se ele tiver qualquer percentual da pólice, ele não pode deduzir isso, tá? Se você quiser, eu te mando depois todas as regulamentações contábeis para que você possa quebrar essa objeção aí, tá bom? Era só isso que eu tinha para falar. Tá bom, então, obrigada. Eu até achei, justamente falando sobre isso, que a pessoa, por exemplo, no caso, são dois sócios, só que os dois sócios, eles são marido e mulher. Então, um queria fazer para o outro. Não, aí realmente, eu acredito que não tenha como você deduzir isso como nem key person deduz, tá? Eu acho que seria mais para funcionários. A Bela pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que key person não tem como deduzir da empresa, justamente porque o percentual da empresa, um vai ser beneficiário do outro, entende? Como eles são sócios, a gente está falando de uma relação comercial, não só de marido e mulher, entendeu? Entendi, entendi. Sim, o key person pode ser, por exemplo, em caso de ser usado para fins benéficos para um empregado específico, não para o dono da empresa. Então, você vai estar colocando algum gerente, alguma pessoa que seja importante dentro da empresa,
nesse programa, entendeu? E aí pode ser colocado como um ativo da empresa. Vou entrar aqui rapidinho. Olivia, deixa eu te. Eu já vou abrir minha câmera, gente. Lívia, deixa eu te explorar um pouquinho aqui com esse seu conhecimento. Quer dizer que se eu tenho duas pessoas que são sócias na empresa, as duas vão fazer, né? Não vai, o beneficiário vai ser uma e a outra. Não pode deduzir, mesmo as duas sendo donas da empresa? Marido e mulher? Oi, Adriana, bom dia. Então, Bom dia. de acordo com as minhas últimas pesquisas, não, porque em tese, o gasto ele não tem como ser deduzível para fins de, como é que eu vou dizer, contábeis nesse caso, porque o benefício é da própria empresa. Você está me entendendo? É o sócio, deixa eu achar a regulamentação aqui, e eu já, de antemão, eu já peço desculpa se eu estiver falando alguma besteira, mas das últimas pesquisas que eu fiz, para fins contábeis, key person, eu acho que não dá para deduzir, e de sócio para fins de sucessão, né, empresarial, também não. Agora, de empregador para empregado, ou seja, se o empregador está dando um benefício para o empregado, ele pode deduzir desde que ele não seja beneficiário da apólice. Entendeu? Lívia, sobre isso mesmo, foi isso que eu achei. Ele não pode ser, tem que ser para a família ou para alguém do funcionário. Justamente, Aí pode ser justamente. deduzível. Se ele Exato. colocar para ele, não é. Exatamente. Se o empregador ou a empresa tiver qualquer percentual, ele não pode deduzir esse valor, né? Ele não entra como despesa da empresa, entendeu? Então, o que a gente tem recomendado é que deixe os beneficiários serem o familiar, o amigo e etc, entendeu? Mas não, nada, nenhum percentual pode ser. Se tiver qualquer percentual, 10% vai para a empresa tal. Aí já não tem Mas como aí é no deduzir, tá? caso da empresa, Lívia, ou das pessoas, que, por exemplo, deixa eu te falar de um caso Hum, específico. uhum, Marido e mulher são sócios de uma empresa, sim, tá? E uhum, aí os dois vão fazer um seguro de vida, um IUL, sim, tá? Mas eles são marido e mulher, né? E eles vão descontar na conta da empresa, eles não podem descontar isso depois do imposto de renda? não, não Tá. podem. Mesmo saindo da conta da empresa, não tem como. Eu vou procurar aqui, eu tô É porque procurando, eles já enquanto a tinham gente tá... esse caso Desculpa. específico que eu tô falando, eles já tinham outro, Hum, um whole life, sabe? E sim, o contador deduziu no ano retrasado o whole life que eles tinham, e sabe? saía da conta da empresa. Saía da conta da empresa. Sim, sim. Entendi. Fizeram um lump sum de US$ 30.000 e deduziu do imposto. Por isso que eu tô É, perguntando, porque eu falei, cara, se conseguiu fazer, a gente consegue também. entendi, Vamos ver. entendi. Eu vou dar uma pesquisada, mas geralmente são os formulários 1120, 11 e o 1065. Quando é para corp ou para limited partnership, sabe? E aí, Aham, geralmente, a gente tem recomendado lançar como Employee Benefit Programs. Tem dois campos lá. Tem o Employee tá, Benefit Programs ou tem o Insurance Group Term Life. São tá. duas categorias diferentes, mas que são despesas deduzíveis da empresa. Geralmente, quando são beneficiários, pessoas, qualquer participação da empresa, geralmente não tem como deduzir, mas eu vou pesquisar essa questão. Só um minuto, filha. Eu vou pesquisar mais a fundo, mas eu prefiro que a Bela, que tem mais conhecimento, dê mais o seu input aí pra gente. Mas pelas últimas pesquisas que eu fiz, não teria como Legal. deduzir, tá? De sócios Tá, um para o outro, não. tá bom. Obrigada, querida. Muito obrigada. Oi, gente. Agora finalmente estou em câmera. Muito obrigada, Lívia, porque eu acho que tudo que você está colocando aí é verdade e válido também, porque vocês estão mais na prática do negócio, então vocês podem até saber mais updates do que eu. Mas no caso, vamos então entrar no treinamento. Jussara, você pode liberar para eu compartilhar a minha tela? Pode compartilhar. Já liberei, Isso. tá? Perfeito. Ok, refresh. Entrando aqui, present. Ok.
Vocês conseguem ver minha tela? Peraí. 100%. Sim. Tá preto aqui, peraí. Ok. Vocês conseguem ver? Na tela inteira? Não tá na tela inteira o dela, mas eu consigo ver. Eu não sei por quê, peraí. Ok, agora tá melhor, né? Tá. Ok, gente, então, como que vocês podem abrir essa conversa para os donos dos negócios e por que que isso seria interessante para eles? Então, a primeira conversa que vocês vão fazer é a mesma coisa do que vocês fazem com o form, que é perguntar para as pessoas sobre a família, né? Sobre as coisas principais dela, do que ela faz, de ocupação e tudo mais, mas são perguntas mais voltadas para o negócio. Então, você vai perguntar como que foi, qual que foi a razão pelo que a pessoa resolveu empreender, qual que é o motivo do negócio, a história deles no negócio, a família se está envolvida ou não, porque tem várias pessoas que realmente envolvem as famílias e outros que já não fazem tanto isso. Qual que é a razão ou qual que é a direção que eles querem para a empresa, se é realmente para deixar um legado, se é para, servir aquele negócio por um tempo, depois vender. Então tudo isso faz com que a pessoa você possa ter um direcionamento enquanto ao o que você quer oferecer para aquelas pessoas. E também você também está querendo entender as áreas de oportunidade, que talvez elas não estão sendo exploradas, que você pode ajudá-los também a pintar um quadro, a realmente escutar toda a história que eles têm, para vocês entenderem melhor como que vocês podem ajudar. Então os talking points, ou seja, o que você quer, abranger com eles principalmente, em relação à aposentadoria, você quer também falar sobre a sucessão e a transição do business, então, com quantos anos você quer aposentar e como que você quer fazer com que esse business seja de outra pessoa ou para sua família, ou seja vendido de alguma forma. Então você precisa entender a trajetória que eles vêm para aquele negócio. Key person, que é o que a gente estava falando antes, é realmente para proteger aquelas pessoas mais importantes dentro da empresa que você não quer perder de jeito nenhum, e que elas fazem muito sentido para estarem ali naquele momento. Você também quer entender como que eles estão atraindo, retendo e recompensando os empregados. Então você vai perguntar: "E como que você faz para fazer, né, o chamado para entrar no seu business? O que que você acha que está retendo as pessoas aqui?". Muitas vezes eles já têm programas ou muitas vezes não têm, tá aí a oportunidade para vocês entrarem. Também em relação aos impostos, porque maioria dos empresários tem esse problema, né, eles estão pagando muitos impostos, então eles querem minimizar isso. Você quer entender como que eles estão se pagando, né, porque às vezes o business não está em um momento onde tem, aquela alavancagem de dinheiro, que dá para pagar todo mundo com conforto, então as pessoas estão ali indo de paycheck a paycheck, ou muitas vezes os empresários estão contando com a última renda ali do dinheiro que está chegando por último. Eles não estão se pagando, eles estão tendo que gerenciar o business, e o que sobrar fica para eles. Então eles têm que entender se eles são a máquina que estão realmente deixando o business acontecer ou se ele já tem uma estrutura bem bolada que dá acesso a todo mundo a uma renda estável. O que que eles estão pensando em relação à venda do negócio, porque muitas vezes eles não têm uma estratégia ou eles não sabem o valor que realmente custa aquele negócio. E se eles têm realmente essa intenção de ter, né, um legado, se eles já estão pensando no futuro, o que que eles querem fazer com aquela empresa. A liquidity é, por exemplo, se hoje eles estiverem doentes ou alguma coisa acontece com eles, qual que é a liquidez do business? Como que eles podem continuar gerando dinheiro caso alguma coisa aconteça? Muitas vezes isso não acontece. Então a empresa está extremamente dependente dos donos das empresas e isso não é legal. Então tem que conversar tudo com eles e também a diversificação do plano de aposentadoria, que aí também temos produtos que podem ajudar com isso.
Então, quando você está conversando com esses donos de negócio, você não está pensando em vender, você está pensando em fazer as perguntas certas para entender realmente, no fundo, o que que aquela pessoa está querendo te dizer. Qual que é o problema que ela está enfrentando, o que que ela quer melhorar, o que que ela quer para o futuro, e como que você, com as estratégias que a gente tem, pode solucionar esse problema e pode realmente ajudar. E aí que eles vão querer te escutar, porque você primeiro vai entender o problema, vai fazer o diagnóstico ali inteiro do que a pessoa está passando. Muitos empresários têm algum problema ou vários problemas ao mesmo tempo, estão buscando por respostas e você pode ser a pessoa que vai prescrever ou vai ajudar como a solução. E aí que vem a importância das parcerias, igual a gente estava falando de, né, de ter um contador de confiança que também acredita no produto, que acredita no que você acredita, e também está a par de todas as estratégias que existem e quer realmente trabalhar com você, porque isso aqui na verdade só vai agregar. Quando você conversa com o contador e ele fala: "Ah, eu não acredito nisso", ele literalmente está fechando portas para soluções que podem ser benéficas tanto para ele, quanto para você, quanto para o cliente. Então é mais ou menos seu papel de tentar ajudar eles a entenderem isso e ajudar com preencher as estratégias. Então, o dilema do dono de negócio, normalmente, que eles estão realmente dando tudo deles ali para fazer com que o business aconteça, eles sonham muito alto, eles querem crescer, eles querem construir, e muitas vezes eles estão negligenciando parte do business, porque eles estão muito focados em algum ponto, né? Eles estão querendo vender mais, ou criar mais, ou fazer o marketing ou vendas, eles estão muito pouco interessados com essas estratégias que podem alavancar o business deles, que pode ser a fundação e o que pode ajudar eles no futuro. Porque, na verdade, ninguém, na verdade, a maioria das pessoas que são visionárias, elas não têm um pé atrás com a relação aos impostos, né, a questão legal do business. Então, é aí que você pode entrar e pode ajudar eles a criar essa fundação. Então, o ativo de aposentadoria também, muitas vezes, tudo que eles têm está gerado naquele negócio, ou seja, todo, não só a energia, mas também todo o dinheiro, né, que eles têm, eles estão apostando tudo ali naquele negócio acontecer. Então, o seu papel vai ser muito importante para trazer para eles a proteção do negócio deles, e a alavancagem de outras ferramentas que pode ajudar, a crescer. Então, você sempre vai conversar em 4 fases com eles: proteção, criação, otimização e transferência, ok? Então, é muito importante, você vai ajudar eles com essas 4 diferentes fases do business. Primeiramente, é quando você começa um negócio, você precisa primeiramente estar protegido. Então, a gente vai falar de diferentes planos que acontecem e por que que eles são importantes. Depois você vai ajudar eles a construir o negócio, porque eles precisam de pessoas. As pessoas, na verdade, são os maiores ativos de uma empresa, né? Então, são as pessoas que representam o seu business, as pessoas que você quer manter, e como que você pode otimizar a experiência e como que você pode transferir depois. Então, tudo isso vão ser trabalhados com produtos que a gente oferece. Então, dentro do nosso site, a gente já tem isso em inglês. O Business Preservation Kit é o que você vai utilizar e vai ser muito útil, na verdade, porque no momento que você usa o Business Preservation Kit, vai ser mais ou menos um guia para você fazer a conversa acontecer da forma certa, desde quando você entra até quando você termina a conversa com seu cliente. Então, vai ser mais ou menos um guia que você vai usar, que vai também ajudar o dono do negócio a entender melhor o que a gente oferece e como que você pode ajudar. Então, dentro desse Preservation Kit, você vai ter um questionário de planejamento empresarial, a cobertura da pessoa-chave, planejamento tributário, acordo de compra e venda, aposentadoria isenta de impostos, questionário de teste de estresse, proteção empresarial para a pessoa-chave e preservação de negócio. Então, tem realmente, assim, tudo lá bem feito para você saber como é que você vai começar a conversa e como que você vai terminar a conversa. E a partir desse ponto, você vai perceber a diferença de como que isso vai alavancar o business de cada um. Então, acordo de compra e venda é basicamente um pré-nupcial, né? Vamos supor, quando vocês casam, muitas vezes vocês têm que fazer um acordo. O que que aconteceria, né, caso
alguém aqui dentro desse casamento decide dar louca, acontece alguma coisa, vocês precisam ter um planejamento, né, de como que vão ser as divisões de bens. Então, no caso, seria mais ou menos a mesma coisa, porque muitas vezes a gente entra dentro de um business feliz, animado, com várias ideias e acaba tendo problema, né, acaba tendo confusão ou algum desentendimento, e muitas vezes as pessoas não estão planejando ou estão se preparando para lidar com esses momentos difíceis. Então, é basicamente 9 Ds. A gente fala a mesma coisa em inglês, eu fiz o meu melhor para traduzir para o português. Então, os 9 Ds, a gente começa com desfalecimento, ou seja, quando a pessoa falece, o que que acontece nesse caso, né? Então, vamos supor, tem 2 sócios, eu e a Jussara somos donos de uma empresa e eu, né, eu vou e faleço primeiro que ela. Nesse caso, a gente não tem nenhum acordo em pauta, nem nada está acontecendo, então ela vai arcar com todas as despesas, tudo do business, vai ter que fazer tudo acontecer e agora metade do business se foi, porque eu era a outra metade. Nesse caso, muitas empresas não têm um plano. Então, esse business planning, esse buy and sell agreement, vai ajudar as pessoas a realmente entenderem como que vai ser a estratégia caso cada coisa aconteça. Então, a gente vai falar como que isso funciona depois. Deficiência e incapacidade de um sócio, a mesma coisa. É uma pessoa que, né, sofreu um acidente ou alguma doença grave, não pode mais trabalhar, mas o business continua acontecendo e você precisa de um cash, de um dinheiro, de um apoio ali para que o negócio realmente aconteça. O desligamento de um sócio, então é quando uma pessoa literalmente decide sair e não tem um planejamento, então as outras pessoas ficam na mão e não tem um plano, não tem: "Ah, meu Deus, e agora, o que que acontece comigo?". Nesse caso também precisa estar bem estruturado. Divórcio, mesma coisa, você não quer lidar com, talvez o marido ou a esposa, né, do seu sócio, porque é uma pessoa que não está no business, não entende do business, ou talvez vocês não se deem bem, e agora você vai ter que lidar com essa pessoa. Então, o que que aconteceria, vamos supor, se acontece um divórcio ou alguma coisa acontece dentro do business. Desentendimento, quando eles não têm uma discordância ou algum problema assim, descumprimento das obrigações financeiras, vamos supor que um deles tem muita dívida pessoal ou não paga os impostos ou está sonegando impostos ou está fazendo alguma coisa errada e você acaba entrando nesse problema. Então, você precisa ter um acordo que também te proteja, caso você não entenda toda a história, financeira do seu sócio. Determinação de valor é extremamente importante e isso vai mudar, então o Buy and Sell Agreement, a gente fala que é um living and breathing document, ou seja, é um documento que sempre vai alterar, vai mudar, porque isso pode mudar. A determinação de valor, vamos supor que hoje uma empresa começou, daqui a um ano ela pode valer muito mais ou não pode existir mais. Então, são muitas coisas que podem acontecer e é muito importante saber realmente o valor daquela empresa caso alguma coisa aconteça. A degradação da imagem ou reputação da empresa é extremamente importante também, porque muitas vezes, né, vamos supor, se alguma coisa acontece que seja muito ruim na empresa, vocês podem, né, as pessoas podem entrar em falência e não estão preparadas. Então, você vai literalmente fazer esse plano com essas pessoas, descobrir o que que elas gostariam que acontecesse caso cada uma dessas situações acontecessem, e como que elas querem lidar com isso. Qual que é o plano que seria eficiente, né. Por exemplo, em caso de falecimento, quanto de dinheiro que uma pessoa precisaria da outra, caso isso chegue a ocorrer, para que o business continue acontecendo, para que você talvez possa até contratar outra pessoa para, ser estabelecida no lugar da outra. Então tem várias estratégias que podem ser boladas só de um documento. E esse acordo, realmente vai ser o direcionamento e a proteção principal que uma pessoa precisa como dono de negócio. Então, se você conversa com um dono de negócio hoje e você pergunta: "Você tem um acordo de compra e venda?", assim como você pergunta para os seus clientes hoje: "Ah, você tem um seguro de vida?", né, é mais ou menos a mesma coisa, é assim, a proteção básica de um negócio é um buy and sell agreement. É a proteção que vai realmente falar com que o que que aconteceria caso isso ou aquilo acontecesse. Então, nesse caso, tem os 9 Ds, e é isso que você vai começar a pensar
toda vez que você conversa com uma pessoa que tem um restaurante, que tem um negócio, vai acontecer. Os elementos-chave de um acordo de compra e venda. Então, aqui são as coisas principais que eu falei, são os 9 Ds, avaliação do valor da empresa. Então, para vários desses pontos, você vai precisar de um advogado. Você vai precisar de uma pessoa num estado jurídico que possa te auxiliar da melhor maneira para que esse buy and sell agreement possa ser bem bolado. No caso, eu recomendo Ela, vocês. Sim, pode falar. eu não sei se tá só comigo, a tela tá totalmente preta aqui para mim, tá? Para mais alguém? Eu Para não tô mim tá conseguindo ver normal. nada. Não, para mim tá normal também. Ah, então é o problema meu aqui. Tá bom. Ah, então peraí, deixa eu ver. Não, agora veio, agora apareceu. Deixa eu voltar Apareceu. aqui, peraí. Present. Não, Bela, tava ok. Acho que era o problema com ela mesmo. Então Voltou. tá. Deixa eu voltar aqui então para onde que a gente chegou aqui. Mas então é uma boa oportunidade. Alguém tem alguma pergunta até então? Bela, eu tenho uma pergunta. Sim, pode É, falar. a maioria das empresas, elas têm, como nós temos a questão do seguro, né? Que é Sim. tanto pro cliente e às vezes elas têm um para o funcionário. Aham. Qual é a diferença do nosso produto que vai impactar, né, financeiramente? Porque quando eu falo empresário, ele vai querer ver o bolso dele, né? Ele vai dizer Sim. assim: eu já pago um seguro para os meus funcionários. Entendeu? Então, assim, e a gente sabe que toda vez que a gente utiliza um seguro, no outro ano ele vai estar mais caro. Isso aí pode ser um argumento. Mas em questão financeira, qual é a diferença dele fazer um seguro de vida, mesmo ele tendo o seguro da empresa? Sim, o seguro de vida seria para todos os funcionários que você está falando? Assim Sim, como um sim. benefício? Porque Isso uma são das coisas propostas diferentes. uma das propostas até que a gente tinha colocado, né, pensado aqui, é né, o próprio funcionário pagar dentro da empresa, ou então ele entrar com um percentual, né, para ir abater no imposto de renda, que aí ele pode ser descontado, né, e ter o retorno para ele. Além dele diminuir o turnover, ele retém mais aquele funcionário e aí ele está como eu vi num treinamento que ele fala, né? Ele não vai ter depois, se acontecer alguma coisa, a esposa do funcionário chorando lá, dizendo que não tem como enterrar ou como se manter. Sim, entendi. São duas estratégias diferentes. A gente vai chegar nessa aí, mas esse aqui seria a fundação entre os sócios, entre os donos das empresas mesmo, porque eles que são a base, o alicerce, né? Então, sem eles, o negócio não vai andar. Então, Bela, você pode para voltar, isso por que você está favor, falando, você está falando mais direcionado à pessoa mesmo. A gente está falando aqui sobre a proteção do business em geral, entendeu? Tá. Tá bom, então. Desculpa. você vai voltar Não? no outro slide? Que você parou Pode. no outro slide. Aí, exato. Uhum. Sim, isso. Então, o que eu queria falar sobre a estrutura dos sócios, né? Exatamente isso. É a fundação da relação entre os sócios que vai permitir com que o business possa ser protegido, porque eles que são os donos, né? Então, sem eles, nada, não existe nada debaixo disso. Então, vamos supor que, por exemplo, né, na casa do caso da Five Rings, se o Mike e a Mônica não estivessem mais aqui, como que seria a sucessão do business? Eu tenho certeza que ele já tem um plano já bem bolado, caso eles não estejam mais aqui. Mas vários negócios estão completamente dependentes dos donos estarem vivos para que isso aconteça. Então, no caso, é muito importante ter esse planejamento, ainda mais para empresas. Eu creio que muitas empresas de pequeno porte, que são brasileiras ou médio porte, elas provavelmente não entendem tanto as regulamentações americanas como poderiam entender. E eu acho que dando essa base para eles pode ajudá-los. Eu estava conversando até com uma agente brasileira que trabalha na Five Rings, que tem um restaurante e ela não tem o buy and sell agreement, e ela não tem key person, e ela não tem várias dessas coisas. Então, às vezes, é só conversando com a pessoa que você vai entender o que que elas necessitam. Mas em relação a seguro de vida como benefício para todos os empregados é diferente, a gente vai chegar lá.
mas aqui é a base entre o relacionamento entre os sócios, os donos das empresas e como que eles protegem o business caso alguma coisa aconteça com eles, entendeu? Então, basicamente, aqui está dando alguns exemplos, né? Caso alguém faleça hoje, o esposo ou o marido de uma pessoa, o que que aconteceria e quem que seria a pessoa que estaria tomando conta do business? Quando a pessoa não tem dono, quer dizer, quando ela não tem um buy and sell agreement e os donos não estão mais presentes, quem que tomaria conta do business? Muitas pessoas nem sabem, nesse caso, o que que aconteceria. Então, alguém também me deu um exemplo de uma mulher que tinha uma clínica de dentista e tinha 50 pessoas trabalhando, e quando ela faleceu, ela não tinha nenhum plano. Então as pessoas não sabiam quem que ia ter a sucessão, o que que aconteceria, e ela era uma pessoa sozinha. Então às vezes é importante colocar isso, como na mesa, né. Então, os acordos de compra e venda, para quê? Para garantir que os proprietários desejam realmente aconteça com o negócio. Eles têm, para que eles não tenham interesses conflitantes e que possam gerar confusão e até, né, o desmantelamento do negócio em si. E sem um acordo tem sempre riscos, porque não tem uma resolução clara, caso alguma coisa aconteça com o business. Então aqui é no sentido bem racional de uma pessoa falar: "Ok, caso isso aconteça, como que a gente vai agir? Como que seria a melhor forma de atuar, né, de acordo com aqueles 9 Ds que eu falei". No caso, vocês, têm algum exemplo que vocês já conversaram com alguém que gostaria de entender melhor o que que é um Buy and Sell Agreement? Eu tenho um, Bela, se quiser usar de exemplo. Por exemplo, Sim. tem um conhecido meu que ele tem uma empresa bem grande que ele tá com a empresa valendo acho que uns 3 milhões que vai começar a fazer um buy and sell agreement entre os três sócios. E a ideia Sim. dele é botar, vamos dar um exemplo, não sei se é o caso, mas talvez botar um IOL para cada sócio com o valor da empresa e eles poderiam estar fazendo alavancagem com esse IOL, não sei se é o caso. Sim, é exatamente isso que a gente vai falar aqui. Então, vamos chegar aqui só um momentinho, porque agora tem alguns slides aqui que a gente não precisa falar. Mas o mais importante é que você precisa desse Buy and Sell Agreement como um documento legal. E o que eu estava falando, que você precisa de um consultor, uma pessoa que realmente entende para fazer esse documento legal, que pode te ajudar, né, a fazer da melhor forma possível, para gerar esse nível de tranquilidade. Então, da mesma forma, você vai pensar num Buy and Sell Agreement como uma proteção somente. Aqui não tem mais nada, é literalmente só a proteção para a pessoa pensar: "Ok, em caso de eu falecer, ou alguma coisa acontecer comigo, ou ficar doente, ou eu não quiser mais estar no business, como que eu vou fazer essa troca de energia, de valor entre a minha indisposição ou, né, alguma coisa aconteça comigo, para que meu sócio esteja bem caso isso aconteça?". Muitas empresas não têm isso. Então é basicamente isso que você vai fazer. Então os tipos comuns, o que você estava entrando para falar aqui agora, é exatamente sobre isso. Eu tenho entity purchase, que é do business para os sócios. Então o business vai estar financiando e provendo desses, IOLs, né, dessas estratégias de proteção, entre os sócios. Pode ser o cross purchase, que é o mais comum, na verdade, entre 2 ou 3 sócios, que um vai comprar um IOL para o outro. Então, quando ficam muitos sócios, aí fica mais fácil fazer um entity purchase, porque aí é o business dando a proteção para os donos e os donos dando a proteção para o business, e entre o cross purchase seria mais entre os donos, se protegendo. E o hybrid seria a primeira opção seria o business, dando a proteção né, pagando ou financiando aquele programa, e os donos, entre eles, tendo também essa opção do cross purchase. Seria mais ou menos as duas opções, e wait and see é mais ou menos como que se eles vão ter que tomar essa decisão depois que alguma coisa acontecer com o business. Eles vão falar: "Ah, ok, se isso acontecer, como que a gente vai alavancar esse dinheiro? Tem essa estratégia e tem essa estratégia. Qual que a gente vai colocar em pauta primeiro?". Seria mais ou menos como se fosse um combo, né, se você vende um term e um IOL,
e você quiser usar as 2 estratégias caso seja necessário. Então tem diferentes formas de fazer o Buy and Sell Agreement. E a gente usa isso como a fundação do business. Então a primeira coisa que você vai conversar com o dono de negócio é isso, sobre o Buy and Sell Agreement. Antes de você conversar sobre Key Person, antes de você conversar sobre estratégias de manter os empregados, você vai perguntar primeiro: você já tem, in place um Buy and Sell Agreement? Você já tem alguma coisa que pode proteger o seu negócio caso alguma coisa aconteça? E eles vão te contar. Talvez eles tenham um e precisa ser revisado. Assim como você pode perguntar para uma pessoa: "Ah, você tem proteção?" E ela fala: "Sim", mas você quer falar: "Ah, eu posso dar uma olhada para ver se você tem living benefits", né. Então você vai fazer mais ou menos a mesma coisa, dar uma revisada e ter uma pessoa de confiança, um advogado, alguma pessoa que possa te ajudar, em relação a realmente ver se esse buy and sell agreement está bem feito ou não. Bela, deixa eu tirar uma dúvida. Sim. Uma das coisas que acaba a gente fica com dúvida na hora de fazer é toda vez que a gente envolve um terceiro profissional, por exemplo, um advogado, no caso de avaliar o buy and sell agreement e tudo, Uhum. existem custos que envolvem todas essas transações. Esses Uhum. custos, eles normalmente, ou deveriam, eu acredito, mas aí é onde eu quero realmente ter esse esclarecimento. Ele, teoricamente, ele deve ser do cliente, não do agente, até porque isso pode caracterizar que a gente está, de alguma forma, dando um incentivo financeiro, etc. e tal, para fechamento daquele contrato. Como que é isso, Sim. assim, essa clareza mesmo? Todo movimento que a gente fizer sempre tem que ser terceirizado? Você pode dar uma clareada nessa questão? Sim, seria mais ou menos por aí, entendeu? Seria um programa terceirizado. Tem 2 maneiras de você fazer. Vamos supor que o advogado fala: "Ah, não, não quero mexer com isso, eu acho que não quero", pra falar a verdade, você tem que pensar assim: o advogado vai estar ganhando e você vai estar ganhando também. Por quê? Toda vez que você vai conversar com uma pessoa e vai perguntar sobre o Buy and Sell Agreement, você vai estar referindo aquela pessoa para trabalhar com você, ou seja, ela vai estar ganhando clientes por cima de você. Da mesma forma como essa pessoa, esse advogado pode te ajudar, porque ele já tem os próprios clientes e esses clientes também podem usar das estratégias que você tem a oferecer. Então vai ser uma parceria muito simbiótica, ou seja, vai ser muito benéfica para os 2 casos, mas você vai ganhar pelo cliente. Aliás, na verdade, você ganha pela seguradora, né. Mas no caso do advogado, ele vai ganhar tendo aquele cliente como, né, se você não vai ter essa referral fee ou nada disso não. Então, mais ou menos para essa união acontecer, para essa parceria. E no caso, vamos supor, se o advogado falar: "Ah, eu não sei se está sendo tão legal para mim, não estou ganhando nada com isso", você pode até dar ideia, assim, falando: "Ah, por que que você não quer virar um power partner?". Você pode pegar a sua licença, um life insurance, né, e aí você pode dar um coaching para a pessoa, pode virar parte do seu time e você pode ajudar ela. Eu vejo muitos contadores virando, né, life insurance agents hoje, por causa disso, pela vantagem de conseguir ganhar até comissão com isso. Então, tem formas também de ganhar com isso, né. Então depende, assim, depende do nível de abertura que aquele advogado tem, de escutar, de entender, de ver as estratégias, de querer trabalhar com você, então vai de pessoa para pessoa, mas eu acho que sempre tem pessoas que querem fazer o melhor para o outro. Existem essas pessoas ainda, eu espero. Posso só fazer um adendo, Bela, de novo aqui? Sim, Eu trabalhei numa empresa e eles estavam fazendo trusts, né, para poder fazer justamente esse planejamento sucessório e etc. sim. O próprio escritório de advocacia já tinha uma parceria com o contador, e o contador, para fazer esse planejamento sucessório, né, para fazer esse pagamento de taxas antecipado, sugeriu o MyWell. Isso lá atrás, eu nem tinha licença de agente nem nada, estava só fazendo a parte do jurídico mesmo. E, e eles fizeram eles já tinham bem bolado dentro do escritório que o contador já tinha licença e para fazer para cobrir a parte dos impostos quando esse meu cliente viesse a falecer, eles já deram uma estratégia de um IOL para pagar daqui, sei lá, 30, 40 anos, entendeu? Uhum. Então, assim, lógico que empresas menores talvez não tenham nem conhecimento, mas os grandes escritórios, eles já vêm munidos dessa ferramenta para oferecer para o cliente, entendeu?
Isso, é exatamente isso. Eu acho que é mais ou menos o que você está falando sobre pegar essas pessoas, pegar esses exemplos grandes e oferecer a mesma estratégia para pessoas pequenas. Falar: olha, essas empresas grandes, elas já sabem disso, elas já sabem como isso funciona, Justamente. e por que não começar já pensando alto, né? Porque eu fico pensando assim, até eu mesmo, né, eu tive uma parceria com uma pessoa e a gente não teve buy and sell agreement, e hoje a gente sofre com isso, porque a gente não se planejou. Então, o fechamento da empresa ou como que a empresa tá, hoje tá um caos, porque a gente não teve esse planejamento, a gente não sentou e falou: "Ah, o que que aconteceria se isso acontecesse?". E hoje eu vejo que muitas pessoas já sofreram por causa disso. Por associação com uma pessoa que não era a pessoa certa, "Ah, não sei como que eu saio agora do business, ah, não sei", porque não tiveram essa conversa antes. Então, é a mesma coisa que você fala de um planejamento de proteção da família, você fala: "Ai, você lembra seu amigo que teve câncer", ou alguma coisa assim, você está falando não é para deixar a pessoa com medo, mas para falar com como com realidade, assim mesmo, tipo, isso pode acontecer com você. Você pode sofrer essas coisas e é importante se planejar. Então esse que é o alicerce, por isso que a gente fala que o Buy and Sell Agreement é o alicerce da empresa, e daí que a gente vai fazer a fundação, beleza, agora a gente pode falar mais sobre outros programas que podem ajudar a alavancar o seu business, entendeu? Mas muito obrigada por compartilhar essa história. Eu queria Então também só acrescentar aqui, Bela, sim. eu tenho uma empresa também, né, com meu marido. E a gente vendeu, na verdade, 15% do nosso business. E a nossa contadora falou, é melhor fazer o buy self agreement, que vocês vão estar protegidos. Aí a gente fez esse, esse processo, né? E aí foi Uhum. muito bom mesmo. Isso é muito legal. Exatamente. E aí a gente, muitas pessoas aí você já pode ser um próprio exemplo, né, disso para outras pessoas que você conversar. Então é ótimo. Então, para falar do Key Person, pessoa-chave, isso é um programa, gente, que pode ser oferecido, não é para todo mundo dentro da empresa, são para pessoas exclusivas, para pessoas que você realmente quer reconhecer como aquela pessoa que você não quer perder. É uma pessoa que fala: "Nossa, se essa pessoa saísse da empresa, nossa renda ia cair, nossa produção ia cair", né, uma pessoa que, se você perder, vai realmente influenciar, impactar o seu business de forma, né, impactante. Resumindo, então você vai usar isso como uma forma de recrutamento e de retenção para os seus funcionários chaves, para que elas possam entender: "Olha, você está vindo nesse cargo sabendo que você é realmente o escolhido. Você está fazendo a diferença aqui e a gente quer te reconhecer por isso". Então, para isso, a gente tem tipos diferentes de planos de benefícios exclusivos executivos, e é por isso que eu estava falando que cada um tem uma estratégia, cada um tem, a sua vantagem fiscal ou não, né. Então, por exemplo, para tipos de Executive Bonus Plan, que são, exatamente a empresa tendo um ativo da própria empresa e dando um bônus para aquele executivo, porque ele falou: "Não, você realmente está trabalhando muito, você merece esse bônus". Tem o Selective Incentive Plan, que é uma promessa a pagar para o executivo, e nesse caso, a promessa de pagar vai ser, por exemplo, se eu tenho 32 anos e eu quero graduar, eu quero, aposentar quando eu tiver 60, então a empresa fala: "Olha, Bela, a gente realmente quer ter você aqui para os próximos 30, sei lá, 28 anos, até os seus 60, e para manter você aqui, a gente vai te prometer uma renda quando você quiser aposentar, de $100.000 por ano". Beleza, então eles vão fazer esse plano para mim com esse objetivo de me manter dentro da empresa, porque eles estão me prometendo um income, eles estão me prometendo uma renda fixa nos 60 anos. Então, para mim é tranquilo, porque eu falo: "Uau, se eu ficar aqui 28 anos, agora eu já estou tranquila em relação à minha aposentadoria e não preciso me preocupar". Então, é uma estratégia muito interessante também
porque isso mantém as pessoas. Querendo ou não, é uma estratégia muito interessante, porque hoje em dia as pessoas gostam de estar mudando de uma empresa para outra, e eu acho que é uma estratégia que pode realmente manter as pessoas ali. O Split Dollar Economic Benefit seria mais um Death Benefit Endorsement, ou seja, você vai estar dando aquele Death Benefit para a pessoa, para aquele executivo que você quer beneficiar. E no caso, seria estratégico para pessoas, né, que têm talvez um emprego que seja mais difícil, mais complicado em relação à sua saúde. São, por exemplo, sei lá, uma empresa de construção, de roofing, que está muito, né, sujeito ali a algum acidente, alguma coisa, e você quer dar esse benefício para a família. Caso alguma coisa aconteça com seu marido, com sua mulher, a gente vai dar para sua família um death benefit desse dinheiro. Então é uma estratégia também que funciona. E o Split Dollar Loan, que pode ser, com o objetivo de dar o loan, né, esse benefício para os empregados, mas nesse caso o empregado ou o executivo vai ter que pagar o interest, vai ter que pagar essa diferença de taxes para o business. Então, às vezes, isso gera também um pouquinho de conflito, porque eles não querem pagar isso. Então depende, né, se a pessoa quer fazer isso ou não. Mas pode ser uma vantagem, para algumas pessoas isso é uma vantagem, que você pode ganhar um dinheiro extra como um loan do seu empregador. Mas são essas as diferentes estratégias de pessoas chaves para atrair, reter ou recompensar. Então, o mais importante para vocês, eu sei que a gente tem mais 5 minutos aqui para falar isso, mas o mais importante de vocês entenderem hoje é que vocês não precisam entender tudo. Vocês precisam só entender que para usar o Business Preservation Kit, você pode fazer perguntas, você pode entender melhor o business, você pode começar a montar na sua cabeça as parcerias com esses advogados e com esses contadores que vão estar no mesmo nível de conhecimento que você. Eu vou passar também para a Jussara, a gente tem um business planning, um curso, é em inglês, mas eu acho que vale a pena tentar ver, entender um pouquinho mais também. E a gente tem o Steve, que o Steve trabalha na Alliance por 12 anos e ele literalmente pode sentar com você, se você tiver uma oportunidade grande de várias pessoas, ele vai sentar com você para ajudar você a entender melhor as estratégias de cada pessoa e como que isso pode beneficiar cada um. Então, cada planejamento vai ser diferente, baseado no que a pessoa quer fazer, mas a primeira pergunta é sempre compra e venda. Você tem um buy and sell agreement? Você tem ou não? Muitas vezes as pessoas não vão ter. Benefícios executivos, programas de bônus, mesma coisa. Planejamento de sucessão e planejamento de legado, se elas têm ou não, um objetivo de fazer essa sucessão do business ou não, e aí vocês podem conversar mais também sobre isso. Na próxima reunião, eu queria falar com vocês sobre anuidades, e anuidades podem ser usadas tanto para pessoas quanto para negócios também. Então, outras estratégias que são muito interessantes quanto a isso. Mas você vai ser praticamente a pessoa que vai ajudar a pessoa a bolar estratégias de sucessão, de proteção, de acumulação, de evolução da empresa, e é mais ou menos por aí, gente. Eu queria só abrir para qualquer pergunta que vocês tiverem aqui agora. Bela, licença. Sim. Se eu for abordar uma pessoa do RH, como que eu posso trazer esses produtos para ela poder repassar para os donos da empresa como um benefício para os funcionários? Sendo que ele não é o responsável pela empresa, quer dizer, ele não é o dono da empresa, mas ele está responsável pelos funcionários. Sim, aí eu acho que o mais importante é perguntar quais que são os benefícios que eles oferecem hoje para os empregados, né? Muitas vezes eles vão falar: "Ah, a gente tem seguro de vida, a gente tem, um plano de 401k", muitas vezes eles vão falar essas coisas, aí você vai escrever, e vai falar com a gente, vai falar: "Olha, eles têm esses planos, quais são os planos que a gente tem que podem ser competitivos quanto a isso?". Porque alguns nossos programas de anuidades podem ser mais baratos e podem ser mais, benéficos para as empresas também.
E alguns dos nossos programas, por exemplo, eles têm alguns programas que oferecem, em caso de câncer, em caso disso e aquilo, a gente oferece isso. Mas talvez eles possam também ter um programa de IUL, um programa de termo, que pode ser fazer a mesma coisa por eles e até mais barato, entendeu? Então tem que olhar isso mesmo. Mas é mais perguntando isso, quais são os seus programas de benefícios que vocês oferecem para atrair, reter e recompensar os seus empregados? São essas perguntas que você vai perguntar. E aí, a partir disso, você vai entender melhor, como que a gente pode bolar uma estratégia para eles. E se funciona também, porque algumas empresas já têm um programa legal, que a gente não tem como a gente competir, mas de qualquer forma é sempre bom olhar. Bela, Obrigada. Oi, bom dia, coisa bom linda. dia. Bom dia. Existe algum modelo, não que a gente vai fazer igual, mas existe algum modelo que vocês possam disponibilizar de buy-sell agreement? Porque, tipo assim, a gente só conhece teoria, né? A gente não Uhum, tem a menor noção do que é a prática. Existe sim. um modelo desse para a gente dar uma olhada e para a gente ter uma noção, até para conversar com um profissional terceirizado a partir né, de uma estrutura? Sim, eu vou pedir para o Steve para a gente mandar um exemplo para Ótimo, mostrar para vocês. Eu acho que vai ser legal isso mesmo, ótimo, ótimo. Muito né? obrigada. Ô, De nada. Bela, Sim. eu tenho vários clientes, empresas, mas que são americanas. Eu não trabalho com brasileiro. A nossa, mas não porque eu não gosto, é porque a nossa empresa ela requer, né, muitos americanos. Então, tem alguém que já tem conhecimento, né, dessa área business que possa fazer field training com a gente, que saiba inglês, né? Sim, claro, o Steve, eu posso conectar Ah, você diretamente com ele. muito bom, Eu vou muito bom. mandar, me passa o seu e-mail. Tá, vou botar Você tem meu aqui. celular? Ou você Eu quer mandar tenho, vou te por... passar, vou te passar. Isso. Já me passa então que eu já conecto vocês e vocês podem marcar um field training. Tá bom, obrigada. De nada. Gente, mais Alguém alguém? mais? Acho que não, né, Bela? Bela, então eu quero muito agradecer de coração pelo treinamento de hoje. Foi maravilhoso, agregou muito, ampliou aí a nossa visão para novos negócios, né? E Bela, quero te agradecer porque você sempre está tão disponível, tão dedicada, tão presente aqui para a nossa comunidade, né? E que sorte a nossa de ter você dentro da Alice, oferecendo todo esse suporte. Então, quero te agradecer mesmo. Você faz a diferença ali no nosso dia a dia para os nossos business, viu? Obrigada mesmo, Muito tá? obrigada, gente. Desculpa aí pelo atraso. Eu fiquei me sentindo Imagina, super culpada. Eu falei, my God, imagina. nunca na minha vida eu demorei 45 minutos para chegar no emprego, mas hoje tinha que ser, né? Não, mas Ô, deu Bela, certo, passou. ô, Ah, Bela, Exatamente, bota o tá seu tudo bem. número aqui que eu não tô achando o seu número, por favor, aqui no. Sim, claro. Pode mandar. Eu respondo até mais rápido o WhatsApp. Então, qualquer coisa, estou pronta para ajudar vocês no que for Obrigada. preciso. Já marca o Obrigada, próximo de Bela. anuidade aí, viu, Bela? já vamos Por marcar. favor. Já vou mandar a mensagem para a Jussara de uma vez para a gente Vamos, já vamos. Aí eu marcar. libero lá para todo mundo também. Gente, obrigada a cada um que estava presente aqui também. A gente tem outros líderes, né, de algumas agências, então espero que tenha agregado muito e que tenhamos uma semana abençoada para todos, viu? Gratidão, gente. Muito obrigada. Gratidão. Obrigado. Tchau, tchau.